Estudo de número 5, título Fé, Arrependimento e Confissão. Aqui em Hebreus, capítulo 11 e o verso de número 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, então, aqui é entregar a Deus e se submeter toda a sua mente, toda a sua vontade e fazer de Cristo a única porta de entrada para o reino dos céus. Fé é aquilo que os outros não conseguem enxergar. Fé é quando os fiéis andam com Deus e obedecem mesmo quando não entendem o seu caminho. E também fé é quando você corre riscos mesmo diante de desafios tão difíceis. Fé é você saber que tem o seu destino garantido. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, veja o verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, aqui, mesmo as pessoas possuindo algum tipo de fé, se essa fé ela for morta, ou seja, se ela for uma fé passiva e não for uma fé ativa, consequentemente essa fé será inútil e ela também será desprovida de valor salvífico. Então nós precisamos ter uma fé ativa, não uma fé passiva. E as obras, então, elas apenas serão o resultado de uma fé verdadeira, uma fé ativa. Veja aqui, primeira carta de João, capítulo 5, veja o verso de número 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, qual seria um dos objetivos da nossa fé? Vencer o pecado, vencer este mundo enganador. Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e o verso de número 9, diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Não que a fé irá ter fim, não. A fé ela é eterna, porque é provindo de um Pai eterno, nosso Deus. Aqui está dizendo qual o objetivo da nossa fé, qual que é a finalidade da nossa fé. É a salvação da nossa vida, que está em Cristo Jesus. Veja Romanos 10 e o verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós desenvolvemos a nossa fé ouvindo, estudando a palavra de Deus. Pregadores são necessários para levar o Evangelho ao mundo. E esta pregação promove a fé naqueles que ouvem a palavra de Deus. O resultado do processo de ouvir, de estudar a palavra de Deus, o resultado é você ter um coração contrito, um coração arrependido, um coração disposto a confessar seus pecados, assim como fez Davi. Salmos 32, veja o verso de número 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui o contexto é o arrependimento de Davi após ele cometer um adultério e um homicídio. Aqui
Davi se mostra feliz por ver que Deus o perdoou da sua transgressão e viu que o seu pecado foi coberto pelo sangue de Cristo. Veja o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O resultado da sua fé te traz um arrependimento sincero, assim como fez Davi. E este arrependimento, ele precisa ser sincero. E uma das características de você saber se está arrependido ou não é você sentir uma certa tristeza, uma certa repugnância pelo pecado. Assim como Davi fez. Após ele se arrepender, ele confessou o seu pecado a Deus. Os nossos pecados precisam ser confessados somente ao nosso Deus, nosso Pai. E através da mediação do nosso Senhor Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Veja o verso de número 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Concerto que Davi fez com os teus olhos é seguir somente o caminho da vida eterna. Ele fez o concerto com os seus próprios olhos. Precisamos fazer o concerto com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, para que possamos andar retamente e dignamente diante de Deus e ficar protegido por Deus diante de tentações. Sendo assim, se fizermos este concerto, não ficaremos tão vulneráveis assim às tentações e, consequentemente, a pecados. Veja Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não podemos esconder nossos pecados pensando que serão ocultos aos olhos de Deus, mas precisamos ter fé e um coração arrependido, confessando assim os nossos pecados a Deus. Todo e qualquer pecado arrependido, deixado e confessado será perdoado junto a Deus. Não podemos ocultar nossos pecados. Todo e qualquer pecado pode ser perdoado, mas é necessário arrependimento sincero, confissão. Por si só, então, este pecado será perdoado, será apagado, mas precisamos confessar e não encobrir. Você tem algum pecado não confessado? Algo que você não tenha se arrependido, não tenha se entristecido em ter feito aquilo que Deus não se agrada? Veja, Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Confesse seu pecado. Não deixe encoberto, não acaricie esse seu pecado, mas se arrependa deles. Que esse arrependimento possa trazer tristeza ao seu coração, repugnância pelo pecado. Não importa quão longe você tenha ido em seu pecado, importa que você tenha um coração disposto a aceitar a graça de Jesus. E Ele vai o perdoar e não vai mais lembrar de seus pecados. E quando você se apresentar diante do Pai, será como você nunca tivesse pecado, porque Deus, o Pai, verá em você uma pessoa justa, não por seus méritos, mas porque Deus verá em você o reflexo do seu Filho, Jesus, aquele que pagou o preço por nossos pecados, aquele que te justificou, te restaurou e te limpou por completo. E quando esse pecado ele é perdoado, ele é lançado nas profundezas do mar.
Veja Miqueias 7, verso 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus coloca esses pecados, imagina-se dentro de um baú de ferro, os coloca lá dentro. Imagine ele pegando uma corrente e acorrentando este baú com os nossos pecados. E, consequentemente, ele lança nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais de nossos pecados, mas precisamos confessá-lo, deixá-lo, arrepender com o coração triste, sentir repugnância pelo pecado. Deus não irá se lembrar mais desses pecados. E este pecado precisa ser confessado, assim como fez Davi. O nosso caráter é transformado quando no silêncio ouvimos pessoalmente a voz divina. E isso nos leva a um arrependimento e uma confissão verdadeira diante de Deus. Você tem algo a confessar diante de Deus? Faça isso agora. Se arrependa dos seus pecados. Aceite a justiça de Cristo em teu lugar e seja feliz ao lado de Jesus. Amém.